Olha, o Wagner de Oliveira do Macuco Santos está mandando abraço, mas ele pergunta se dá para usar, se dá para tratar a terapia de problemas de síndrome do pânico, mas é um caso que você já contou, né? Mas normalmente ajuda muito, não? Sim, ajuda porque, na verdade, como a depressão, né? Na verdade, a síndrome do pânico é uma variante da própria depressão, né? E como a depressão, a síndrome do pânico também é tratada através da terapia de vidas passadas. Ok. Olha, a Neuza Milena do Santos, Vila Tupi, Praia Grande, ela fala que conhecia um senhor, meu paquera, sonhei que ele tinha sido meu marido em outra encarnação 2 vezes. Isso é possível? Antes, essa Neuza Milena me deixou uma foto muito interessante para entregar para o professor Daryl, para analisar, né, Neuza? Esteve comigo aqui na Universidade de Santa Cecília. Pode vir buscar, vem aqui que eu vou te dar o resultado da foto, tá bom? E procure aqui, tá legal? Então vamos lá. Então, se é possível ela ter reencarnado na outra vida? Se é possível, porque ela sonhou 2 vezes com essa pessoa, como se tivesse sido o marido dela. Sim, é possível. Em sonhos a gente pode... As pessoas lembram-se de vidas passadas, como eu disse no início, né? Através de sonhos, né? Geralmente quando a gente sonha assim em situações que nós não desconhecemos na vida atual, ou sonhamos com pessoas que nunca vimos, né? Às vezes passando por situações difíceis, ou morrendo mesmo, né? E dentro de um outro contexto, espaço histórico, numa outra época, nós estamos lembrando de vidas passadas. Lembro porque, olha, a Alessandra Medina, da bairro Belas Artes, ela fala assim, os meus sonhos são sempre repetidos. Será que tem a ver com vidas passadas? Eu acordo sempre angustiada, ela fala. Ela precisa investigar se esses sonhos que estão se repetindo tem alguma coisa a ver com outro contexto histórico dela, né? Se ela, por exemplo, se vê de outra forma, uma outra fisionomia, uma outra situação diferente da vida atual, porque os sonhos repetidos podem ser outras coisas também. Entendi. Entendeu? Também. Uma terapia de vidas passadas pode ajudar? Sim, claro. Então tá bom. Andréa Medina, da Vera Cruz, vivo sempre em conflito com o meu pai. Quem de nós dois tem que fazer a terapia? Então, inclusive é um caso que eu conto no livro, né? É a primeira história que eu conto, o primeiro estudo de caso que eu faço, que inclusive a própria paciente, né, que eu conto esse caso, ela fez questão que eu a identificasse no livro. Ela não tinha vergonha nenhuma de se expor, ela disse que queria que eu pusesse o nome dela, né? E ela me procurou justamente porque a dificuldade dela se relacionar com o próprio pai. Ela tinha muita raiva do pai e ela alegava que todos os problemas que ela tinha na vida, até os dias atuais, quando ela me procurou, ela estava com uns 27, 28 anos, e todos os problemas que ela tinha, ela alegava o fato do pai ter abandonado ela e a mãe. Quando ela tinha mais ou menos uns 5 anos, o pai foi embora para viver com uma outra mulher, e ela alegava que isso a fez sofrer demais, e ela não perdoava o pai, de forma nenhuma. Embora o pai sempre deu assistência à família, embora o pai sempre gostasse muito dela, muito mesmo, ela não perdoava o pai. Quando ela cresceu mais, ficou adulta, inclusive parece que ela se tornou espírita, né? E começou a estudar os livros, entender a questão da reencarnação, ela percebeu que ela precisava perdoar o pai, ela precisava se entender com o pai, né? E foi quando ela me procurou. Então nós fizemos algumas regressões, e numa das vidas que ela foi, ela descobriu que ela era de uma família muito rica, muito nobre, num passado distante, e que ela nessa vida, ela era apaixonada por uma pessoa que trabalhava na própria propriedade do pai dela. E era um cavalariço, né? Ela era apaixonada pelo cavalariço e ele por ela. Só que o pai não queria esse relacionamento porque o cavalariço era pobre, era empregado. Ela estava prometida para uma outra pessoa, uma pessoa rica, ilustre, de interesse das duas famílias. Mas ela não se conformava com isso, né? E quando o futuro marido dela, o noivo dela, fica sabendo que ela estava apaixonada por esse empregado, ele acaba provocando a morte dele. E quando ela descobre que ele havia morrido, o único amor da vida dela, e que o futuro marido foi o responsável, ela não se conforma com a situação, se tranca no quarto, não quer mais ver ninguém. E esse foi o pai dela? É o pai dela hoje, não? Aí o pai dela acaba forçando ela a se casar, né, com o homem prometido. Ela casa, mas não se conforma e acaba se matando, né? E aí ela descobriu que esse que ia ser marido dela era o pai dela hoje.
Ao que ia ser marido. O que ia ser o marido dela, era o pai dela hoje. Então ela fica chocada com essa informação, com essa descoberta. E ela viu tudo isso numa regressão? Numa regressão. Isso está nesse livro? Está nesse livro, essa história completa, né? A história. Não, mas essa, no caso dessa moça, antes de mostrar seu livro, no caso dessa moça, o que aconselha? E ela, o pai ou os dois? Então, nesse caso que eu contei, o que ela precisava fazer? Perdoar o pai. Perdoar o pai. Então ela deve ir lá te procurar, porque é ela que está ligando e está se Alguém tem que dar o primeiro passo. Então que seja você, né? Então o livro Disfarce da Memória está em todas as livrarias aqui em Santos. Está na Davidson Lemela, da editora do Conhecimento, né? Inclusive tem um outro autor aqui que a gente estava falando, que você vai entrar sobre ectoplasma, também dessa editora, para a gente trazer para cá para o programa, né? Então o Disfarce está em todas, na Siciliano, na Martins Fontes, na Pigo de Luz, né? Eu não sei se está ou não na Realejo, mas enfim, todas elas aí, né? Então o Disfarce de Memória. Você clinica onde? Eu tenho um consultório aqui em Santos, na Ana Costa. Onde que é seu consultório? Na Ana Costa, 258. Ana Costa, é uma casa? Não, é um prédio comercial. Então vamos lá, Ana Costa, 258, conjunto 52. 52. Temos o contato dele para a gente jogar? O telefone? Eu deixei o site da sociedade. Deixou o site? Então vamos deixar o site, não era bom deixar o seu telefone? Inclusive no site tem uma relação de terapeutas credenciados, né, pela sociedade, tem artigos. Mas você, como é que as pessoas te acham? Qual o telefone? Pode ser pelo site mesmo. Pelo site? Pode ser. Então vamos deixar o site, então vamos lá deixar o site, tá lá? Vamos jogar o site no ar? Já vai jogar então, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Jogou? Então é isso aí, www.sbtvp, né? Sociedade Brasileira de Terapia de Vidas Passadas, é isso? Isso. Então é sbtvp.com.br, entra no site que está seu nome lá, Davidson Lemela. Isso. Então quem quiser o contato do Davidson Lemela, entra no site, mas quem não tem site? Porque as pessoas perguntam, quem não tem site, como é que eu te acho? Pode ser, se for por telefone. Então, vamos dar o telefone, qual que é? É 3224... do consultório esse. Isso. 3224 9644. 9644, né? Então vou repetir devagar, 3224 9644. Então, muito bem. Tá aí, né? Tá dando a informação. A Sandra Silva. Aliás, você vai ter o lançamento do livro. Vamos falar do lançamento, quando vai ser? Vai ser dia 4 de outubro. Às 4 horas. Às 4 horas, no quarto andar. No quarto andar. Então, tudo 4. 4 de outubro, que é um sábado, né? É um sábado. Não é quarta-feira, não. É sábado. É sábado. 4 de outubro, sábado, véspera da eleição, né? Às 4 horas da tarde, aqui na Universidade de Santa Cecília, no bloco D, quarto andar, né? Às 16 horas, o lançamento, o Disfarce da Memória. Para quem quiser adquirir o livro, pode vir no dia do seu autógrafo, né? Da noite de autógrafos. Tarde de autógrafos. Tarde. Né? Quanto falta? Nós já estamos em cima, não dá de uma pergunta? Então, a última rapidinha. Sandra Silva, do bairro Veracruz, Jadir, um grande abraço, outro para você. Fala assim, ó, eu reencontrei uma pessoa de vidas passadas, mas essa pessoa já está com uma família formada e eu me afastei. Porém, algo quer me levar a procurá-lo. O que eu posso fazer? A outra pessoa tem a mesma sensação, pois eles se reencontram em estudo espírita. Provavelmente, nessa vida atual, eles têm que aprender a renúncia. A renúncia. Legal, boa resposta. Só a Hilda Lourdes Jesus Matias do Macuco, diz que o programa está ótimo contigo, né? E obrigado ao Jairo Figueiras, da Ponta da Praia Santos, também está mandando os parabéns. Desculpa que não dá para fazer a pergunta de todo mundo. José Florência, Sandra Ferreira, Gilberto Vieira Afonso, Terezinha Abrão da Vila Caiçara, Paulo Rodrigues e muitos outros que eu já coloquei na urna. Todos participaram do sorteio, me desculpem, eu vou pedir para o nosso convidado executar o sorteio rapidinho aqui, né? Por favor, Davidson Lemela, vou jogar aqui. Você pode segurar a urna e ficar mais fácil no seu colo, não sei, me passando. Bom, e o seu livro, né? Quem ganhou e vai ganhar o seu autógrafo aqui, o Sérgio Rodrigues da Boa Vista, São Vicente. Sérgio Rodrigues, vem buscar aqui o livro na rua Cesário Mota, número 8, sétimo andar, que é o endereço da Santa Cecília TV, no horário comercial. Muito obrigado, Davidson Lemela, né? Adorei conversar contigo, espero que tenhamos muitas outras oportunidades. Tá eu bom? Que agradeço a oportunidade, principalmente de poder vir falar sobre esse assunto, que eu gosto muito. Fiquem com Deus, paz, saúde e prosperidade, e agradeço aqui o Alamar Regis, que está aqui com a gente também, ele que está batalhando pelo filme Bezerra de Menezes, que vale a pena ser visto. Até a semana que vem.